Capítulo 81. Mercado. Todos prontos? Perguntou Intor. Nick, Ginny e Trevor assentiram com a cabeça. Após conversar mais um pouco com Nick, o Intor decidiu que os outros também precisavam de alguns equipamentos. Embora não tivessem dinheiro para comprar equipamentos realmente bons, o Intor estava disposto a adiantar o valor para a aquisição dos mesmos. Afinal, era importante que seu povo sobrevivesse. Por causa disso, ninguém estava trabalhando com o sonhador. Nesse momento, eram 8 da manhã, o que significava que seria a hora de Nick trabalhar com o sonhador. Nas próximas horas, Darkdreon faria uma visita corporativa ao mercado extractor. Depois disso, os turnos normais recomeçariam. Nesse momento, o Intor estava em frente aos seus funcionários, e Nick estava em frente a Trevor e Jane de frente para o Intor. Ótimo. Então, vamos lá, disse o Intor com um sorriso amigável enquanto caminhava em direção à saída do armazém. Os outros três o seguiram com expressões de entusiasmo. Naturalmente, os três já haviam acumulado uma boa quantia de dinheiro e estavam mais do que dispostos a comprar algo útil com essa riqueza. Ao saírem para a rua, os quatro atraíram os olhares de todas as pessoas presentes. Ver três extratores EFIX andando por aí com seus uniformes foi bastante chamativo, mas Ventor chamou ainda mais a atenção. Ventor usava um terno justo com uma mistura de cores cinza, vermelho e roxo escuro. Nem todos sabiam o que aquele traje significava, mas os poucos que sabiam ficaram chocados e surpresos. Naturalmente, como CEO em um local público, Winter precisava ter uma aparência adequada e foi por isso que ele vestiu seu terno oficial para as negociações entre empresas. As pouquíssimas pessoas que sabiam o que aquele traje significava se sentiam sortudas por terem visto Winter. Normalmente, as pessoas da cidade exterior não tinham a sorte de ver um dos descendentes da família Melfion. O terno que o Intor vestia mostrava a todos que ele fazia parte da família Melfion e o esquema de cores indicava seu status. A cor cinza do terno representava a família Melfion de forma pessoal. A cor vermelha representava a Kujoblitz, a maior fabricante de Zefix da cidade do fungo carmesim. E o roxo mais escuro representava o sonho sombrio. Este processo judicial demonstrou a todos que o Intor era um possível herdeiro da família Melfion e que já havia estabelecido seu próprio negócio. Em comparação com o Intor, os três extratores EFIX que caminhavam atrás dele pareciam apenas seus guarda-costas ou servos. Jenny e Trevor sabiam que o Intor fazia parte da família Melfion e, naquele momento, sentiam-se um pouco orgulhosos por serem uma das poucas pessoas a trabalhar para alguém com um status tão elevado. Nick não prestou muita atenção às pessoas que os observavam. Sua mente estava completamente ocupada pensando em todas as coisas que compraria em breve. Após alguns minutos de caminhada, o grupo chegou em frente a um grande armazém, ainda maior do que o que pertencia a Dark Dreon. Este armazém provavelmente tinha mais de 100 metros de comprimento e quase a mesma largura. Em frente ao armazém, um grupo de guardas inspecionava todos que passavam. Este é o lugar, disse Vintor aos seus funcionários. As três pessoas olharam para o armazém com interesse. Parecia bastante grande, mas sem ostentação. Vintor caminhou para frente e seus três funcionários o seguiram. Ao verem o traje de Wintor, os guardas fizeram uma breve, porém respeitosa, reverência. Wintor respondeu com um aceno de cabeça. Um deles abriu uma pequena porta de correr e fez um gesto para que o grupo entrasse. Os outros três deram um breve oi antes de também entrarem no armazém. A porta se fechou atrás deles, e o grupo finalmente pôde ver como era o mercado de extratores EFIX. Estava lotado. Uau! Exclamou Nick, surpreso, deve haver quase 100 pessoas aqui dentro. Sim, disse o Intor com um sorriso enquanto olhava para o grupo. Como os novatos não podem entrar no centro da cidade sem permissão explícita, todos eles têm que comprar suas coisas aqui. Mas o Intor, ainda tem tanta gente aqui, disse Nick. Este é só um dos mercados, certo? Se já tem tantos extratores aqui, quantos tem em toda a cidade exterior? O Intor deu um sorriso irônico. Na verdade, este é o único mercado para extratores fora da cidade interior. Os três olharam para o Intor com surpresa. O único. Eles presumiram que fosse apenas um entre vários mercados, já que nem sequer tinham caminhado 2 quilômetros para chegar lá. Ventor deu uma risadinha. Acontece que o mercado fica muito perto de Sonho Sombrio. É mera coincidência. Então, são todos esses? Perguntou Jane, atrás de Nick. Jane e Trevor não se sentiam muito à vontade na presença de Wintor. Na primeira vez que encontraram o Intor, ele os ensinou sobre o sonho sombrio e lhes deu ordens. Esse único encontro já representava a maior parte do tempo que passavam conversando com o Intor.
Como seu, o Intor não tinha uma linha direta de comunicação oficial com os extratores Zefix. Ele só falava com eles como representante de RH, mas até essa forma de comunicação desapareceria quando eles tivessem um profissional de RH de verdade. Se os dois precisassem de algo da empresa, bastava falar com Nick, e Nick falaria com o Intor se necessário. Não são todos, disse o Intor. É cerca de um terço de todos os novatos. Nem todos os novatos vêm aqui toda semana. Além disso, Kujoblitz e Anatomy têm permissão para abrigar seus novatos no centro da cidade, e lá existem mercados muito melhores. Naturalmente, todos os três extratores conheciam Kujoblitz e Anatomia. Kujoblitz era o maior fabricante de Zefix da cidade do fungo carmesim, e seu espectro mais famoso era o fungo carmesim, que deu nome à cidade. O fungo carmesim era o único espectro de nível 6 que havia sido capturado e contido na cidade do fungo carmesim. Como o único fabricante Zefix com um espectro de nível 6, Kujoblitz era naturalmente o líder de fato da cidade do fungo carmesim. No entanto, havia também outro fabricante Zefix muito poderoso e de grande porte. Anatomia. Capítulo 82. Os fabricantes. A Anatomia não tinha um espectro de nível 6, mas tinha alguns espectros de nível 5. Além disso, a Anatomy era liderada por um dos antigos extratores Zefix de nível 6 de Kujoblitz. Por algum motivo, um dos 5 extratores Zefix de nível 6 deixou Kujoblitz para se juntar a uma talentosa e promissora fabricante Zefix, tornando-se o extrator Zefix-chefe de lá. Como a Anatomy possui um extrator Zefix de nível 6, eles poderiam tentar capturar um espectro de nível 6, um demônio. Isso lhes dava uma chance de alcançar o nível de Kujoblitz, mas apenas se eles realmente conseguissem chegar lá. As pessoas de Kujoblitz ou Anatomy não saíam do centro da cidade e não encontrariam nenhuma delas neste mercado. Embora representem apenas 10% dos novatos, disse o Intor. Apenas 10%? Perguntou Nick. Mas não são eles os dois maiores fabricantes. Eles são os dois mais poderosos, não os dois maiores, explicou o Intor. Embora o tamanho seja um indicador de poder, você também precisa observar a qualidade dos espectros e dos extratores. Por exemplo, Kujoblitz mal tem 130 extratores, mas apenas 30 deles estão no primeiro e segundo nível. Os outros 100 são extratores de nível 3, 4 e 5. Kujoblitz possui quase 80% de todos os extratores de nível 4 e 5, mas menos de 5% de todos os extratores de nível 1 e 2, explicou Intor. Parece que não há como derrotar Kujoblitz, comentou Trevor, dando uma risadinha. É difícil, disse o Intor, mas se a Anatomy conseguir um Demon, as coisas podem mudar. No instante seguinte, o Intor olhou para Trevor com um sorriso irônico, e Trevor se sentiu um pouco nervoso. Quem sabe? Disse o Intor. Se a Anatomy conseguir um espectro de nível 6, podemos ter uma guerra em nossas mãos. Os três se sentiram bastante nervosos. Uma guerra entre fabricantes. Como seria isso na prática? Será que um dos fabricantes libertaria os espectros de outro para causar-lhes danos? Isso seria horrível. Enfim, disse o Intor, voltando-se para o mercado. Não vamos encontrar ninguém da Kugelblitz ou da Anatomia aqui. Você vê os extratores com os uniformes turquesa e vermelhos? Perguntou o Intor. Falando nisso, disse Nick. Eu ia perguntar sobre isso. Por que eles não usam o uniforme oficial dos Zefix Extractors? É oficial, disse o Intor. É o oficial do fabricante deles. Quase todos os fabricantes de Zefix têm seus próprios uniformes, que também contam como os oficiais da cidade. Se você quiser um, precisamos de um extrator Zefix de nível 3 em Sonho Sombrio. Aí, posso encomendar um. Até lá, você terá que se contentar com o padrão. Nick olhou para o seu uniforme. De repente, o uniforme já não parecia tão impressionante. De qualquer forma, os que estão com uniforme turquesa e vermelho são do laboratório do Fantasma, que é o terceiro maior fabricante de Zefix da cidade, disse o Intor. Eles também possuem mais de 30% de todos os extratores de Zefix de nível 1 e 2. Em termos de quantidade de espectros, eles são os primeiros da cidade. Eles têm muitos filhotes, adolescentes e adultos, mas também têm alguns anciões e até mesmo um fanático. Tentem não antagonizar os extratores do laboratório do fantasma. Se tivermos um conflito com eles, iremos à falência antes que percebamos, disse o Intor. Os três assentiram com a cabeça enquanto olhavam para os extratores com os uniformes turquesa e vermelhos. Havia cerca de 10 deles aqui dentro, o que era menos do que o esperado. Segundo o que o Intor disse, deveria haver mais de 30 deles aqui. No entanto, isso também não foi tão surpreendente.
O laboratório do fantasma provavelmente comprava a maior parte de seus equipamentos no centro da cidade e os trocava entre seus funcionários. Eles eram grandes o suficiente para fazer isso com facilidade. E os outros? Perguntou Ni. Vitor apontou para alguém vestindo uma roupa prateada e vermelha. As pessoas com uniformes prateados e vermelhos pertencem à Gemini. A Gemini costumava ser uma organização relativamente desconhecida, mas recentemente conseguiu capturar seu primeiro ancião, o que oficialmente a coloca logo atrás do Laboratório do Fantasma. No entanto, a diferença de poder entre o Laboratório do Fantasma e a Gemini ainda é enorme. O Laboratório do Fantasma tem mais de 3 vezes o número de funcionários, incluindo extratores de nível 3 e 4. Gêmeos não é nada comparado ao Laboratório do Fantasma, mas ainda assim é uma fabricante com um espectro de nível 4. Então, não tente arrumar confusão com eles. Os três assentiram com a cabeça e esperaram que o Intor continuasse. Em seguida, o Intor apontou para um dos extratores Zefix que vestiam um uniforme amarelo e vermelho. Essas pessoas são de Solace. Costumavam ser rivais de Gêmeos, mas não conseguem mais competir com eles, já que não possuem um espectro de nível 4. Eu também peço que não os antagonizem. Solace fornece mais de 90% de toda a luz artificial que combate o pesadelo. Seu espectro mais famoso, a vela brilhante, é o que ilumina nossa unidade de contenção barata e também fornece as luzes de arco que usamos de vez em quando. Eles também vendem as versões mais modestas das unidades de contenção. As duas que possuímos foram construídas por eles. Se de repente tivermos problemas com eles, isso nos custará muito caro. Em seguida, o Intor apontou para um grupo de pessoas vestindo uniforme cinza e vermelho. Eles são dos espartanos. É uma fabricante iniciante relativamente nova, criada por 3 extratores de nível 3 insatisfeitos que trabalhavam para a Gemini. Embora tenham 3 extratores de nível 3, eles ainda não conseguiram capturar um adulto, mas definitivamente têm os recursos para isso. Muito provavelmente, eles não permanecerão no mercado por muito mais tempo. Se conseguirem sobreviver por um ano, ficarei muito surpreso, explicou o Intor de forma neutra. Nick olhou para o Intor com surpresa. Por que você acha isso? O Intor apenas sorriu. Eles não têm ninguém que os proteja dos grandes fabricantes. Naturalmente, cada fabricante adicional significa mais concorrência e menos dinheiro para os fabricantes maiores. Por causa disso, os fabricantes maiores pressionam muitos menores, numa tentativa de esgotar seus recursos. Mas você não precisa se preocupar com Dark Dreon, disse o Intor. O Geoblitz, Anatomy, Gostislab, Gemini e Solace não nos tocarão enquanto não iniciarmos as hostilidades. Os três provavelmente tinham uma boa ideia do porquê. O processo de Winter mostrou exatamente o porquê. Capítulo 83 Startups. Após conversarem um pouco mais, os quatro caminharam mais para dentro do mercado. O Winter era quem mais sabia sobre o que a Zefix Extractors precisava e os três acatavam seu julgamento na hora de comprar qualquer coisa. Enquanto os três olhavam ao redor, perceberam que a maioria dos extratores no mercado eram de Gemini, Solace e dos espartanos. Esses três representavam mais de 80% de todos os extratores presentes. Também havia alguns extratores do laboratório do fantasma, mas a maioria deles, na verdade, estava atendendo em barracas em vez de andar por aí comprando coisas. Naturalmente, a maioria dos vendedores também eram fabricantes. A criação de equipamentos úteis contra espectros exigia diferentes tipos específicos de Zefix, e para obter Zefix era necessário um espectro. Por causa disso, a maior parte dos equipamentos era criada pelos diferentes fabricantes, e os equipamentos que não precisavam eram vendidos em lugares como este. Com tantas pessoas em sua empresa, o laboratório do fantasma tinha uma abundância de mercadorias úteis para novatos e clientes. No entanto, também havia algumas pessoas com uniforme padrão. E quanto aos que usam uniforme padrão? Perguntou Jane. Startups, disse o Intor sem demonstrar emoção. Elas são como a Dark Dreon, exceto por uma diferença importante. Eles não têm um espectro. Os três sabiam o que o Intor queria dizer com aquilo. Ele queria dizer que essas empresas eram essencialmente inúteis. Esses extratores EFIX podem ter avançado em seus níveis e até mesmo adquirido habilidades, mas eram extratores de EFIX apenas no nome. Afinal, eles não estavam extraindo os EFIX. Sem um Spectre, um fabricante EFIX praticamente nem existia. Não havia renda. Não houve ganho de potência. Não havia nada além de um pequeno grupo de pessoas com um sonho. Nenhum deles tem um espectro? Perguntou Ni. Quase todos, respondeu o Intor.
Se eles realmente conseguirem pegar a recompensa e o chicote virão. O que é uma cenoura? Perguntou Nick. O Heitor saiu do seu devaneio ao ouvir aquela pergunta e lentamente se virou para Nick. É um vegetal? Algo que você queira comer. Eu sei o que é um vegetal, disse Nick com um pouco de irritação. O Heitor respirou fundo pelo nariz. Bem, é uma forma de discurso. Significa oferecer a alguém uma recompensa ou proposta muito tentadora, ao mesmo tempo que se ameaça com algo horrível caso a pessoa não aceite. Se uma dessas empresas conseguir obter um Spectre, o primeiro fabricante de grande porte que descobrir oferecerá a compra do Spectre por um preço bem acima do valor de mercado, além de disponibilizar todos os empregos relacionados aos extratores EFIX. Os empresários conseguem a montanha de dinheiro que queriam e os extrativistas conquistam o futuro que tanto desejavam. Mas se eles não aceitarem, o fabricante dirá a todos os outros fabricantes que não está disposto a vender, momento em que serão suprimidos até desaparecerem completamente. A luz artificial de repente custou 5 vezes mais. As unidades de contenção custam uma fortuna. Grandes empresas não querem fazer negócios com eles. Os guardas começam a vigiar cada passo deles com muita atenção. Os bancos têm problemas para efetuar pagamentos. Os EFIX deles só vendem por uma ninharia. Trabalhar com o Spectre acabará sendo mais caro do que não trabalhar com ele, tornando o Spectre um passivo e essencialmente inútil para eles. Eles irão perder dinheiro aos poucos até que vendam o Spectre ou declarem falência. Ao ouvirem isso, os três respiraram fundo algumas vezes. Isso tornou impossível ganhar qualquer dinheiro. Mesmo que a liderança se mantenha, os funcionários, incluindo os extratores, provavelmente não permanecerão. Além disso, esses extratores receberão rapidamente diversas ofertas das grandes fabricantes. No fim, os líderes ficam com o Spectre e sem ninguém para trabalhar com ele. Os três ficaram refletindo um pouco sobre as palavras de Winter. De fato, criar um novo fabricante foi extremamente difícil. Por sorte, eles tinham o Winter, que contava com o apoio da família Mefion, e a família Mefion era dona de uma grande parte da Cujoblitz. Ninguém gostaria de ofender alguém assim sem um incentivo. Winter, você disse a maioria anteriormente, disse Nick. A maioria o quê? Perguntou Winter. A maioria das pessoas com uniforme normal não tem um Spectre. E quanto às outras? Bem, disse Winter lentamente enquanto seus olhos pousavam em um pequeno grupo de 4 pessoas que observavam alguns itens. Há um outro novo fabricante Zefix, mas eles não são tão importantes. Os três perceberam que o Winter estava sendo propositalmente vago, mas entenderam que não deveriam perguntar nada a ele. Resumindo, acrescentou Winter, não sejam rudes com as pessoas daqui, e elas provavelmente também não serão rudes com vocês. Sempre há exceções, mas lidaremos com cada uma delas individualmente. Claro, disse Nick, acenando com a cabeça. Os outros dois também assentiram com a cabeça em afirmação. Winter esboçou um pequeno sorriso e se virou para frente. Vamos chegar às barreiras primeiro. Seratores sem barreiras estão essencialmente nus. Os três assentiram com a cabeça e seguiram Winter. Os 4 passaram por algumas barracas que ofereciam diversos itens. Nick viu muitos objetos mágicos diferentes e também viu algumas armas. Havia apenas cerca de 15 barracas em todo o mercado, e mais da metade delas eram operadas por extratores do laboratório de Ghost. A maioria das pessoas que olhavam para os 3 extratores EFIX parecia apática e indiferente, mas quando viam Mentor à sua frente, sua atitude mudava. Em vez de parecerem frios, eles pareceram mais neutros. Na prática, não havia diferença entre as duas atitudes. Em ambos os casos, a outra pessoa não interagia com o grupo. A única diferença era a opinião que a outra pessoa tinha do grupo. Após caminharem um pouco, os 4 pararam em frente a uma barraca bastante grande perto do final do mercado. Assim como a maioria delas, esta era operada por uma garota vestindo um uniforme turquesa e vermelho, indicando que ela era uma extratora Cefix do laboratório de Ghost. Para surpresa de todos, havia um emblema com 3 pequenos fantasmas bordados em seu uniforme. Isso significava que ela era uma veterana, uma extratora de nível 3. Capítulo 84 Margens Baixas. Havia outras 4 pessoas em pé em frente à barraca, observando os diferentes objetos redondos à venda. Naturalmente, esses objetos redondos eram barreiras. No entanto, o ambiente nessa barraca também estava um pouco tenso. Afinal, quem não seria respeitoso na presença de um veterano? Era preciso lembrar que os veteranos já pertenciam aos 20% melhores extratores. Não havia nem 200 veteranos em toda a Crimson Fungus City. Cada veterano era pelo menos 100 vezes mais poderoso que uma pessoa normal.
Isso significava que até mesmo o veterano mais fraco conseguia levantar algo pesando mais de 8 toneladas acima da cabeça. Essa jovem poderia pegar qualquer pessoa aqui dentro e literalmente rasgar ao meio como se fosse um pedaço de papel. Ela era também a única veterana no mercado. As outras barracas do laboratório do fantasma eram todas atendidas por Jones e a maioria das outras barracas era atendida por novatos. Quanto aos clientes, havia talvez um ou dois Jones presentes, e eles estavam ali apenas para ajudar seus colegas mais jovens a encontrar algo bom pelo seu dinheiro. Isso significava que essa pessoa era, de longe, a mais poderosa em todo o mercado. Mas isso já era esperado. Afinal, as barreiras eram os itens mais caros aqui, já que representavam a vida útil de um extrator Zfix. A veterana provavelmente carregava consigo mercadorias no valor de mais de 10 milhões de créditos. Os três extratores de Dark Dreon sentiram uma certa pressão emanando da jovem. O veterano não era agressivo nem nada do tipo. Era simplesmente o sentimento que alguém mais fraco sente quando está diante de alguém muito mais forte. O doutor simplesmente esboçou um sorriso amigável e caminhou até o veterano. Bom dia, somos da Dark Dreon e estamos interessados em adquirir barreiras para nossos três extratores Zfix, disse o Intor. Sonho sombrio. Repetiu a veterana, confusa, enquanto se virava para o Intor. Ela nunca tinha ouvido falar de Dark Dreon antes. Mas quando ela viu o traje de Wintor, seus olhos brilharam e ela entendeu. Talvez haja algum dinheiro aqui, pensou ela. Claro, respondeu ela com um sorriso educado. Se me permite a indiscrição, qual é o seu orçamento? Wintor deu uma risadinha. Não se preocupe, já sabemos o que estamos procurando e deve estar dentro do nosso orçamento. Nick e Trevor não perceberam, mas os olhos do veterano endureceram ligeiramente por uma fração de segundo. No entanto, Jane e Wintor perceberam. Ótimo, disse o veterano em tom amigável. O que você tem em mente? Primeiro, queremos uma barreira com uma taxa de conversão de 2 para um que possa bloquear todos os ataques físicos e quase todos os ataques de força, disse Intor. O veterano assentiu com a cabeça. E quanto aos ataques mentais? Não é necessário, respondeu Intor. E quanto à forma e à cor? Perguntou ela. A cor não é importante e para mim está ótimo que a forma seja esférica ou esferoidal. E quanto ao mecanismo de ativação? Perguntou ela. Manual, respondeu o Intor. O veterano suspirou discretamente. O cara à sua frente havia evitado perfeitamente todas as armadilhas e todos os itens que tornavam a barreira tão valiosa. Ele procurava algo feio e volumoso, mas barato e eficaz. Com base nas especificações, acho que 250 mil créditos seriam suficientes, disse o Intor antes que o veterano pudesse dizer qualquer coisa. O veterano olhou profundamente nos olhos de Wintor. Passaram-se cerca de 2 segundos. Claro, temos o modelo perfeito para suas especificações e orçamento, disse ela com um sorriso forçado e educado. O mentor retribuiu o sorriso. No instante seguinte, a veterana se agachou para olhar embaixo da barraca e, alguns segundos depois, colocou um prato cinza e redondo no balcão. No centro havia uma pequena gema com cores cinza e bronze em espiral no seu interior. O prato em si parecia básico e discreto. Comparado a todas as outras barreiras em exposição, parecia um lixo. No entanto, quando Nika a viu, apaixonou-se imediatamente. Parecia robusto e confiável. No instante seguinte, Nick pegou seu cartão bancário e respirou fundo. 250 mil créditos. Isso representava cerca de 70% do que ele havia economizado. No instante seguinte, Nick expirou fundo novamente e colocou sua carta sobre a mesa. Quando a veterana viu Nick sacar um cartão bancário, ela deu um sorriso para o Intor. É raro ver um extrator pagar com seus próprios créditos por equipamentos. Jane e Trevor lançaram um olhar fulminante para o Intor quando ouviram aquilo. Naturalmente, essa foi a vingança do veterano por ter comprado produtos com margens de lucro baixas. No entanto, o Intor apenas deu uma risadinha. Eles recebem 10% dos EFIX que extraem como pagamento a um preço de atacado. Eles podem pagar pelo próprio equipamento, disse ele. Ao ouvir isso, os olhos da veterana se arregalaram em descrença. Ela não disse nada. 10% dos EFIX que eles extraíram foi vendido no atacado. Então, ela não estaria ganhando mais de 1 milhão de créditos por mês em vez dos míseros 200 mil créditos que ganha atualmente. Em vez de sentir prazer em deixar o Intor desconfortável, o veterano ficou irritado. Entendo, respondeu ela educadamente, sem demonstrar muita energia enquanto pegava o cartão de Ni.
Ao verem a reação do veterano, Trevor e Jenny perceberam que estavam sendo muito bem pagos. Se até um veterano pareceu tão surpreso, é porque provavelmente ganhava muito dinheiro. Isso só aumentou a lealdade deles para com o Intor e a gratidão que sentiam. Aqui está, disse a veterana, entregando o cartão e a barreira a Nick. Nick apenas olhou para a barreira com admiração enquanto o Intor começava a pedir outra barreira. Este tinha uma proporção de apenas 1 para 1, mas também conseguia bloquear a maioria dos ataques. No final, o preço foi de apenas 50 mil créditos por aquele item, e ele acabou ficando com a Jane. O próximo era idêntico ao segundo e foi para Trevor. Como Trevor ainda era bastante novato, o Intor pagou por isso. O Intor simplesmente descontaria os pagamentos de Trevor até que ele quitasse sua dívida. Obrigado, disse o Intor educadamente. Claro, respondeu o veterano, sem sequer fingir ser amigável. Naturalmente, o veterano não ficou nada contente. Ela nem sequer tinha ganho 20 mil créditos em comissões com essas transações. As 3 empresas Barriers que eles compraram tinham margens de lucro extremamente baixas. No fim, ela só pôde suspirar e continuar esperando por outros clientes. Capítulo 85 Barreiras. Após deixar a barraca, o Intor chamou seus 3 funcionários para um canto e explicou-lhes como ativar e configurar suas barreiras. Utilizar essas barreiras foi muito fácil, já que havia apenas algumas opções para escolher. As barreiras que você comprou não possuem chips de IA, o que significa que não há muito que você possa fazer com elas, disse o Intor. Chips de IA? Perguntou Nick, confuso. Jenny e Trevor também não sabiam o que aquilo significava. Contarei em detalhes quando for relevante, disse o Intor. As barreiras avançadas precisam de chips de IA e eles são a parte mais cara de uma barreira. Eles regulam o tamanho, a força e os atributos de uma barreira, além de ativá-la e desativá-la. Você pode considerar os chips de IA como uma mente autônoma que controla sua barreira. Seus dispositivos de barreira não possuem chips de IA e é por isso que conseguimos adquirir bons modelos por um preço relativamente baixo. A desvantagem é que você precisa ativá-los manualmente, disse o Intor. Após alguma hesitação, os 3 conseguiram ativar suas barreiras. Não consigo ver, disse Nick depois de guardar sua barreira ativada no bolso do uniforme. Observe, disse o Intor. Então, o Intor recuou um pouco. E avançou direto para cima de Nick. O Intor saltou e chutou para frente. Os olhos de Nick se arregalaram em espanto. A barreira será ativada? Bem. E, de fato, uma esfera de bronze apareceu ao redor do corpo de Nick por apenas um segundo antes de desaparecer novamente. O Intor parou e caiu de pé. No instante seguinte, o Intor moveu o braço através do espaço onde a barreira estivera. Mas desta vez, não ativou. Viu só? Perguntou o Intor. As barreiras que você comprou são eficazes, mas têm gatilhos de ativação muito simples. Se um objeto com calor intenso, frio extremo, alta velocidade ou muita força estiver prestes a atravessar a barreira, ela se ativa. Existem também alguns outros fatores desencadeantes, mas esses são os principais. Tristemente, no instante seguinte, o Intor retirou lentamente uma faca de prata. Então, ele moveu lentamente a faca por cima da barreira de Nick antes de avançar rapidamente. Obviamente, o Intor parou antes de atingir Nick. Entretanto, Nick, Trevor e Jane ficaram surpresos com o que acabaram de ver. A barreira de Nick não havia sido ativada, mesmo que o Intor tivesse praticamente atacado Nick com uma faca afiada. Está vendo? Perguntou o Intor, recuando. Se eu me mover lentamente além do ponto de ativação da barreira, posso lançar um ataque de dentro de seu domínio. Se um objeto sólido de tamanho considerável ocupar o espaço da barreira, ela não poderá ser ativada. As barreiras que vocês compraram não têm a capacidade de cortar objetos resistentes. É claro que, se você quiser usar uma arma longa, como uma lança, também precisa ter cuidado para que ela não ultrapasse a sua barreira. Quanto mais os 3 ouviam falar sobre as barreiras, mais horrorizados ficavam. Eles pagaram uma fortuna por isso. Há tantas fraquezas. Nick falou em voz alta, quase gritando. Não tem jeito, disse o Intor enquanto guardava a faca. É o preço a se pagar e eu nem terminei de falar sobre isso. Nick respirou fundo. O modo de espera da barreira consome uma quantidade considerável de Zefix, disse o Intor. Você já deve estar sentindo o consumo. Nick franziu a testa e moveu os braços um pouco. Ele se sentia um pouco lento. Sinto-me um pouco exausto e sem energia, disse Nick. O Intor assentiu. Quando a barreira está em modo de espera, ela drena continuamente seus Zefix.
Sem qualquer ajuda externa, um extrator de Zefix precisa de cerca de 1 hora para reabastecer seu armazenamento de Zefix. Como alguém que já avançou alguns níveis, a principal fonte de energia está se transformando lentamente em Zefix. Comida e água se tornarão menos relevantes à medida que você avança e a maior parte do seu poder começará a vir dos Zefix que seu corpo produz a partir do prefixo na atmosfera. Infelizmente, em comparação com os espectros, os humanos não conseguem separar os efix que produzem de seus corpos, tornando impossível sua coleta. Acredite em mim, a humanidade realmente tentou. De qualquer forma, os efix que seu corpo usa para se mover e lutar será drenado pela barreira até que você a desative ou seu nível de energia esteja criticamente baixo. Por causa disso, sua barreira precisa permanecer desativada na maior parte do tempo, e você precisa ativá-la manualmente quando estiver prestes a entrar em batalha, explicou Intor. Os três não eram grandes fãs. O som das barreiras era horrível. Mas não subestime as barreiras, disse o Intor. Essa barreira que você comprou, Nick, deve permitir que você vença o sonhador com confiança. Nick ergueu uma sobrancelha, surpreso. Realmente, o Intor assentiu como se tivesse acabado de ler os pensamentos de Nick. Se o sonhador decidir atacá-lo, sua barreira será ativada e o sonhador será parado um pouco à sua frente. Nesse ponto, ele ficará simplesmente imóvel no ar. Aí você pode usar um cano ou qualquer coisa do tipo para atingi-lo e quebrar alguns de seus ossos. Claro, se você tivesse uma arma, seria ainda melhor. Ser capaz de resistir a um ataque poderoso é extremamente útil e, muitas vezes, pode mudar o rumo da partida. Nick refletiu sobre as palavras de Winter e teve que concordar. Seria como se o sonhador voasse contra uma parede dura. No instante seguinte, a parede desapareceria e Nick poderia simplesmente chutar o torso do sonhador, afundando seu peito. Embora o corpo de Nick fosse um pouco mais fraco que o do sonhador, um chute com toda a força no peito ainda era devastador para o sonhador. Além disso, a barreira provavelmente poderia bloquear mais de um ataque. Outra alternativa para a batalha seria Nick simplesmente pular em cima do sonhador e envolvê-lo com os braços, numa tentativa de subjugá-lo. Além disso, Nick poderia simplesmente sair correndo da unidade de contenção dos sonhadores sem morrer graças à barreira. O olhar de Nick se voltou para o bolso do uniforme onde estava a barreira. Isso é muito mais útil do que eu imaginava. Vamos dar uma olhada em algumas armas agora, disse o Intor. Capítulo 86 Armas. Os três ficaram animados ao ouvirem o Intor falar sobre armas. Quanto vocês ainda têm de economias? Perguntou o Intor enquanto os conduzia à próxima barraca. No total, cerca de 80.000 créditos, disse Nick, mas não quero gastar mais de 50.000. 60.000 créditos, disse Jane. Se eu não contar a barreira, são cerca de 30.000 créditos, disse Trevor com um sorriso amargo. Era preciso lembrar que Litor havia pago integralmente pela barreira de Trevor. Ventura assentiu. Vamos tentar não ultrapassar 50.000 créditos por pessoa, então. Você tem alguma preferência por armas? Nick tinha uma expressão incerta. Quero ver primeiro o que eles têm a oferecer. Ouvi dizer que existe algo chamado arma, disse Jane. Ventura assentiu com a cabeça. Sim, eles também vendem armas. O que são e como funcionam? Perguntou Jane. Uma arma é um pequeno objeto que usa uma explosão de energia para acelerar outro pequeno objeto a velocidades tão altas que ele adquire força suficiente para ferir gravemente alguém, explicou Intor. As armas que vamos analisar são feitas de metais duráveis e usam Zefix como fonte de energia. Armas muito caras para extratores de Zefix poderosos são feitas inteiramente de materiais criados com Zefix que disparam outros tipos de Zefix, mas estas estão muito além da sua capacidade atual. Por que você quer saber? Perguntou o Intor depois de explicar tudo. Ouvi dizer que consigo usar armas de fogo à distância, disse Jane. Não gosto de admitir, mas, como mulher, costumo ser fisicamente mais fraca do que a maioria dos homens. Por isso, quero usar algo que não dependa da minha força física. O Intor assentiu com a cabeça. Uma escolha racional. E você, Trevor? O que você sugere? Perguntou Trevor. Você é bem grande, disse o Intor. Eu não sou lutador, mas meu instrutor me disse que quando você tem uma vantagem, deve fazer o possível para aumentá-la ainda mais, em vez de tentar igualar tudo ao seu nível. Se alguém já é mais rápido que a maioria das pessoas, é preciso um esforço considerável para que seu poder e defesa atinjam o mesmo nível, e mesmo assim, pode não ser suficiente para se defender de alguém com um nível de poder semelhante. No entanto, se essa mesma pessoa se esforçasse para melhorar ainda mais sua velocidade,
quase ninguém conseguiria alcançá-la, tornando a velocidade e o poder do inimigo praticamente irrelevantes. Já que você é bem grande, sugiro que use uma arma de longo alcance. Algo como uma lança, explicou Intor. Trevor ficou pensativo e assentiu algumas vezes. Parece razoável. Acho que vou seguir esse conselho. Os quatro chegaram rapidamente à barraca e o Intor apresentou-lhes algumas armas em exposição. Nick podia ver todo tipo de armas: espadas, adagas, facas, sabres, lanças, machados, porretes, armas de fogo, arcos, explosivos, eges, tridentes, armadilhas, cordas, correntes, chicotes, varas, tudo. O Intor ajudou Trevor primeiro e os dois examinaram as lanças, tridentes, espadas e varas. Como os extratores Zefix eram muito mais poderosos que os humanos normais, as armas de longo alcance deixaram de ser tão desequilibradas. Uma arma comum, como as usadas pelos guardas, só conseguiria penetrar a pele de Nick, mas seus músculos seriam capazes de bloquear a bala. Nick ainda sangraria, mas não seria um ferimento perigoso. Além disso, um itial de um criminoso reincidente só receberia um anel vermelho de sangue no local atingido pela bala e um de um criminoso reincidente só teria uma pequena contusão. Em seu auge, Jones basicamente não se importava mais com armas convencionais. Por causa disso, as armas de combate corpo a corpo voltaram a ser bastante relevantes. Principalmente quando o inimigo era rápido o suficiente para alcançar alguém antes que essa pessoa pudesse mirar corretamente com a arma. Após algumas tentativas, Trevor optou por uma arma bastante peculiar. Era uma mistura de adaga e lança. Em sua forma básica, parecia uma adaga com um cabo muito largo. No entanto, o cabo era feito de cones concêntricos de metal e, quando estendidos, formavam o cabo alongado de uma lança. Isso permitiu que Trevor a usasse como uma adaga, mas também como uma lança. Infelizmente, não foi tão útil quanto os outros dois em seus respectivos molos. O cabo era pesado e grosso demais para uma adaga, e quando aberto, ficava fino e oco demais para bloquear um ataque significativamente poderoso. Mas Trevor ainda queria, e seu motivo era bastante sólido. Como Trevor era o escolhido para as missões secretas, ele precisava de uma arma que pudesse esconder, mas que também aproveitasse seu tamanho. No final, o Intor pagou 60 mil créditos pela lança, deixando o Trevor com uma dívida de 110 mil créditos. No entanto, o Intor acreditava na capacidade de Trevor de pagar o empréstimo e estava disposto a investir nele. Naturalmente, Trevor ficou extremamente agradecido e prometeu ao Intor que o reembolsaria assim que possível. Em seguida, o Intor examinou as armas com Jane. Existiam muitos tipos diferentes de armas: pistolas, espingardas, rifles de precisão, fuzis de assalto. Depois de muita conversa, Jane decidiu optar por um rifle de precisão. Seu raciocínio era simples. Ela não era boa em lutas e, se de fato entrasse em uma, muito provavelmente perderia e morreria. Por causa disso, ela não tinha intenção de entrar em uma briga. Em vez disso, ela se manteria fora de qualquer conflito e apoiaria com ataques brutais à distância. Jane nunca teve a intenção de brigar com alguém sozinha. Ela contaria com Trevor e Nick para protegê-la enquanto enfrentavam os inimigos mais poderosos à distância. No final, Jane gastou 50 mil créditos e o Intor também gastou 50 mil créditos. Mas em troca, Jane ganhou um rifle de precisão incrível. Tinha cerca de 150 centímetros de comprimento e era completamente preto. Espere que vocês providenciem o sustento dos seus próprios professores, disse o Intor a Trevor e Jane. Ambos assentiram com a cabeça sem reclamar. Eles haviam comprado suas armas, mas também precisavam aprender a usá-las. Então, o Intor olhou para Nick, que estava olhando para as armas. Já fez sua escolha? Perguntou o Intor. Nick parecia desconfortável. Sim, mas você vai achar que eu sou burro. Capítulo 87. Arma de punho. O que você escolheu? Perguntou o Intor. Bem, disse Nick, coçando a nuca com um sorriso envergonhado. Eu sempre lutei apenas com os punhos e as pernas, sabe? Sinto que já estou muito acostumado com eles e não quero usar mais nada. O Intor ergueu uma sobrancelha. Então, eu me interesso por armas de punho e de perna, disse Nick. Murmurou o Intor, refletindo sobre o que Nick acabara de dizer. Não tenho certeza se é uma boa ideia. Por quê? Perguntou Nick. Sua habilidade, disse o Intor, olhando em volta para se certificar de que ninguém pudesse ouvi-los. Um instante depois, o Intor puxou Nick para o lado para que ninguém pudesse ouvir a conversa. Você só pode usar sua habilidade corretamente quando ninguém estiver te vendo, sussurrou o Intor.
Armas de punho são ótimas para combate corpo a corpo extremo e para agarrar, mas isso torna sua habilidade inútil, já que o oponente pode facilmente saber onde você está quando você está literalmente tocando o corpo dele por inteiro. Eu estava pensando mais em algo como uma lança ou um florete. Algo que permita apunhalar um inimigo silenciosamente e com muita força. Nick parecia um pouco preocupado. Que há uma arma de punho com uma lâmina saindo dela? Talvez uma que também possa ser retraída? O mentor franziu a testa. Por que você está tão determinado a usar uma arma de punho? Já estou acostumado, disse Nick. Além disso, preciso alcançar meu oponente silenciosamente, certo? Quero algo pequeno que não me atrase. O mentor ainda não era muito fã da sugestão de Nick. Sinto que você está desperdiçando sua maior vantagem. Você precisa se lembrar de que todos os extratores EFIX baseiam seu estilo de luta em suas habilidades, e se você não fizer isso, estará em desvantagem contra todos. Além disso, os espectros também se concentram em suas habilidades. Nick olhou para o Heitor com uma expressão preocupada, e o Heitor percebeu que aquela não era a expressão de alguém que estava pensando em mudar de ideia, mas sim de alguém que tinha medo de irritar alguém por causa de algo que estava prestes a dizer. Ao ver aquilo, o Heitor apenas suspirou. Tudo bem, disse ele. De qualquer forma, a decisão é sua. Nick soltou um suspiro de alívio. No entanto, acrescentou o Heitor, ainda quero que você compre outra coisa, caso mude de ideia no futuro. Nick apenas sorriu alegremente. Claro. O mentor apenas massageou a ponte do nariz enquanto os dois voltavam para a barraca. Qual você quer? Perguntou o mentor. Nick avançou e pegou um par de algemas. Havia duas braçadeiras metálicas compridas que deveriam ser usadas na canela e duas braçadeiras para os pulsos de Nick. No entanto, as braçadeiras para os pulsos de Nick tinham um acréscimo. Delas saíram lâminas muito largas, com cerca de 30 centímetros de comprimento. De certa forma, as lâminas quase pareciam triângulos equiláteros. Elas foram projetadas dessa forma para tornar as lâminas estáveis e também capazes de bloquear ataques. Afinal, era normal bloquear ou aparar um ataque com as costas da mão. Para melhor se ajustarem ao braço, as lâminas também foram curvadas, envolvendo o dorso das mãos. Ao ver as quatro algemas, o Heitor ergueu uma sobrancelha. Na verdade, isso não é tão estúpido assim. Mas quando o Heitor viu o preço, franziu a testa. Nick, você precisa de melhores, disse o Heitor. Os olhos de Nick se arregalaram em surpresa. Mas estes já são tão caros. Nick, pessoas pobres não têm condições de comprar coisas baratas. O cérebro de Nick congelou enquanto tentava entender o que o mentor queria dizer. Ao perceber a confusão de Nick, o mentor suspirou novamente. Pense em quão duras são essas lâminas e, agora, pense em quão forte você é com a sua habilidade. Essas lâminas foram projetadas para iniciantes de elite e com a sua habilidade. Você sabe disse o mentor, sem revelar nenhuma informação confidencial. Nick olhou para as lâminas e lentamente percebeu o que o mentor queria dizer. Ah, agora entendi, exclamou ele. Como os pobres não têm muito dinheiro, precisam comprar coisas baratas, mas essas coisas baratas quebram muito rápido, o que os obriga a comprar mais coisas baratas. Se tivessem dinheiro, poderiam comprar algo mais caro que não quebrasse, o que poderia até custar menos créditos a longo prazo. Sim, Nick, disse o mentor. É isso que a frase significa. Mas eu não tenho dinheiro para algo melhor, disse Nick. Além disso, acho que eles não vendem coisas melhores por aqui. Tá tudo bem, disse o mentor. Já que você sabe o que quer, vou conseguir o que precisa do meu jeito. Me dê de 1 a 3 dias e você terá suas armas. Serão de qualidade muito superior e durarão mais tempo, mas também serão mais caros. Por agora, vou pagar por eles, pois confio que você me reembolsará rapidamente, disse o mentor. Nick não se sentiu muito bem ao aceitar tal presente, mas também sabia que essa era provavelmente a melhor maneira de lidar com a situação. Se Nick entrasse em uma briga com essas lâminas e desse um soco em alguém enquanto sua habilidade estivesse ativa, elas poderiam se quebrar em pedaços. Nick logo se tornaria um novato de elite e, quando atingisse esse nível, seria cerca de 25 vezes mais poderoso do que um homem adulto normal com sua habilidade ativa. Seria como um rinoceronte usando a lâmina no chifre e investindo contra uma parede. Devido à sua habilidade, Nick teve que usar equipamentos criados para mid-ons e para atletas mais fortes. Certo, obrigado, Wintor, disse Nick. Wintor apenas assentiu com a cabeça. Então, Wintor se virou para Jenny e Trevor. Vocês ainda precisam de alguma coisa? Acho que não nos sobrou nenhum dinheiro, disse Trevor com um sorriso constrangido. Wintor assentiu com a cabeça. Era mais uma pergunta retórica.
Jenny e Trevor apenas riram educadamente. Então, vamos voltar, disse o Entor. O Entor se virou para. Ei, Punny. O Entor se deparou com um homem igualmente alto, de cabelos castanho claros. Surpreendentemente, o rosto do homem era muito semelhante ao de Wintor, e seu cabelo tinha a mesma cor. No entanto, havia duas diferenças distintas. Primeiro, ele era talvez de 2 a 5 anos mais velho que o Wintor. E em segundo lugar, ele usava o uniforme oficial das EFIX Extractors, que tinha 2 estrelas. Isso significava que ele era um extrator de nível 2. Capítulo 88, Ardun. Quando Winter viu o homem à sua frente, sua expressão tornou-se neutra e apática. O que você quer, Ardun? Perguntou Winter, com voz calma. Ardun apenas sorriu radiante. Ora, eu quero conversar com meu irmãozinho, disse Ardun com uma voz animada enquanto estendia o braço em direção ao ombro de Winter. Winter deu um passo para trás e o braço de Ardun parou. Não quer dar um abraço no seu irmão mais velho? Não, respondeu Winter, apaticamente. Nick franziu a testa, enquanto Trevor e Jenny pareceram um pouco desconfortáveis. Não era preciso conhecer Winter muito bem para perceber que ele não queria falar com seu irmão mais velho. A outras pessoas por perto, Winnie disse a Ardun com uma voz gentil, mas tensa. Não devemos causar uma cena. Como você está fazendo agora? Ardun franziu a testa ao olhar para a pessoa que acabara de falar. Era o Nick. Isto é um assunto de família, disse Ardun. Estamos em uma viagem da empresa, o que torna isso um assunto profissional, disse Nick, dando um passo à frente para ficar ao lado de Winter. Se você precisar falar com seu irmão, por favor, fale com ele. Quem você pensa que é? Gritou Ardun, seu comportamento polido desaparecendo completamente. Como eu disse, isso é um assunto entre dois membros da família Melfion. Não se meta nisso, camponês. A voz de Ardun era muito poderosa, mas Nick apenas estreitou os olhos. Nick, se acalme, disse Winter com um pouco de irritação. Um sorriso arrogante surgiu no rosto de Ardun. Não fale com o lixeiro, acrescentou Winter. Nick piscou algumas vezes, surpreso. Lixeiro, que insulto estranho. Foi um insulto, não foi? Parecia mais um emprego. Um instante depois, Nick sentiu o ar ao seu redor vibrar e descobriu que a causa era Ardun. Se olhares matassem, Winter já teria sido despedaçada. A que você se refere? Perguntou Ardun, em tom ameaçador. Não faça perguntas para as quais você não quer a resposta, respondeu Winter friamente. Estou me referindo ao seu ótimo negócio, obviamente. Ardun bufou. Ciúme não é algo apropriado para uma potencial herdeira da família Melfion, Winnie. Com inveja. Da sua pilha de merda? Perguntou Winter bufando. Você provavelmente mal consegue cobrir os custos. Qualquer um dos meus filhotes produz mais Zefix do que o seu adolescente inútil. Você sempre foi uma sonhadora, Winter, disse Ardun. Parece que isso não mudou. Os olhos de Winter se estreitaram ligeiramente quando um brilho surgiu neles. Ao mesmo tempo, Nick, Jane e Trevor ficaram chocados. A maneira como Ardun acabara de pronunciar a palavra sonhador era muito peculiar. Ele formulou a frase como se estivesse se referindo a algo muito diferente. Ele sabe, pensou Nick, franzindo a testa. Embora todos os extratores Zefix de Dark Dreon soubessem sobre o sonhador, ninguém fora de Dark Dreon deveria saber disso. O leitor não havia divulgado os detalhes sobre o Dreamer. Nick lançou um olhar imediato para Jane e Trevor. Ao ver o olhar semicerrado de Nick, Jane balançou a cabeça rapidamente. Trevor apenas balançou a cabeça com um sorriso amargo. Então, você tem orelhas, comentou Winter. Talvez você devesse parar de falar tanto, ou elas podem ficar surdas. Qual é o sentido? Disse Arbun com um resmungo e uma risadinha. Eu já sei tudo o que preciso saber. Eu também sei sobre o seu segundo Specter, disse Ardun. Pensar que você teria a sorte de colocar as mãos em um Possession Specter. Imediatamente, o clima ficou ainda mais tenso. Os olhos de Nick se arregalaram e ele imediatamente ficou preocupado e desconfiado. Então, Nick percebeu algo. A mão de Arbun se contraiu levemente agora há pouco. Nick só tinha reparado na mão porque estava ao lado de Winter. Isso é um sinal, percebeu Nick. Nick sabia que o sinal não era para Winter nem para ele. Não havia nenhum extrator por perto de Ardun, e Jenny não poderia tê-lo visto, já que o corpo de Winter estava entre seus olhos e a mão de Ardun. No entanto, Nick se virou para olhar para Trevor. Quem desviou o olhar rapidamente da mão de Ardun. No instante seguinte, Trevor olhou nos olhos de Nick e percebeu que Nick havia notado. O rosto de Trevor empalideceu.
Ops, disse Ardun com um sorriso irônico. Então, ele se virou para olhar Trevor abertamente. Não devia ter pedido tanto dinheiro, disse ele com um sorriso malicioso. Ginny deu um suspiro de espanto e se afastou de Trevor. Nick estreitou os olhos. Trevor estava um pouco desconfiado desde o início. A entrevista de Trevor tinha sido perfeita demais, e Trevor parecia ideal demais para o cargo. Era quase como se Trevor tivesse nascido para extrair Zephyx. Ele tinha uma força de vontade incrível, era extremamente bom com as pessoas, era alto e forte e, acima de tudo, era inteligente e astuto. Trevor era simplesmente bom demais em tudo. Era praticamente impossível não contratá-lo. Trevor olhou para Ardun com uma expressão de choque. Era quase como se ele não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Era como se ele tivesse sido jogado em um pesadelo. Eu já te disse, disse Winter calmamente para Ardun. Você deveria parar de falar antes que seus ouvidos fiquem surdos. Zerei a cabeça de Pator pelo correio amanhã. Todos se viraram imediatamente para olhar para o Winter. Pator. Por que Pator? Pator nem estava aqui. Os olhos de Ardun também se arregalaram. O quê? Perguntou ele. Você acha que seus planos funcionam contra mim? Por favor, disse Winter com um sorriso de desprezo. Você sempre se achou tão inteligente e superior a todos os outros, e para ser justo, você é muito inteligente. Mas você também é arrogante e confiante demais. Como um viciado em adrenalina, você quer dar dicas ao seu inimigo, mas não quer que ele perceba que as dicas são apenas dicas. Ardun começou a rir de repente. Ah, Winnie, você sempre age como se tivesse o mundo no bolso. Então, Ardun se virou e sua expressão escureceu. Como seu irmão, só espero que isso não te engula um dia. Naquele instante, a atmosfera mudou novamente, mas desta vez, não foi por causa das 4 pessoas do Dark Dreon. Em vez disso, alguns dos espectadores estreitaram os olhos para Ardun com desagrado. Aparentemente, o que ele acabara de dizer não era algo que eles gostassem de ouvir. No entanto, o Intor não respondeu e esperou que Ardun se afastasse. Você está disposto a fazer isso? Perguntou Intor. Dan, perguntou Ni. Mate Pator, acrescentou Intor friamente. Silêncio. Capítulo 89, Pator. Matar Pator? Nick repetiu, chocado. Por quê? Porque ele é o espião de Ardun, disse o Intor friamente, sem se virar para olhar para Ni. Como você sabe? Perguntou Ni. Intor olhou em volta e viu várias pessoas olhando para eles. Vamos conversar lá fora, disse ele, conduzindo seu grupo para fora do enorme armazém. Os 3 seguiram o Intor em estado de choque. Após saírem do armazém, eles voltaram para Darkdreon em silêncio. Ninguém se atreveu a falar. Pator. Um espião. O menino. Pator tinha talvez 14 anos. Pator sempre foi gentil com todos e sempre os apoiou com alegria. Como ele poderia ser um espião? Qual jovem de 14 anos teve coragem suficiente para trabalhar como agente duplo em algo tão sensível quanto a fabricação dos Zephyrs? A caminhada de volta para Darkdreon pareceu durar uma eternidade. Por fim, os 4 atravessaram as portas do Darkdreon. Bem-vindo de volta. Como foram as compras? Perguntou Pator, animado. Muito bom, respondeu o Entor, com neutralidade. Conseguimos alguns bons negócios. Pai, você poderia cuidar do Orua por mais um tempo? Preciso do Nick e dos outros por um instante, acrescentou o Entor. Sem problema, respondeu Pator antes de se levantar e sair do armazém. No entanto, antes que Pator chegasse à porta, parou para olhar para Jane. Aconteceu alguma coisa, Jane? Perguntou ele. O quê? Respondeu Jane, chocada, como se tivesse acabado de acordar de um devaneio. Não, não há nada de errado. Pator parecia um pouco preocupado. Não deixe as coisas subirem a cabeça, está bem? Disse ele. Sei claro, respondeu Jane. Pator sorriu abertamente, acenou com a cabeça e saiu do armazém. Quando a porta se fechou, Jane soltou um suspiro trêmulo e um olhar aterrorizado surgiu em seus olhos. Pensar na morte daquele menino jovem e alegre era insuportável. Sigam-me, disse o Intor calmamente enquanto caminhava em direção à unidade de contenção onde estava o caixão dos gritos. Os 3 seguiram o Intor, nervosos. O Intor digitou algo no console da unidade de contenção antes de abrir a porta dos funcionários. Entre, disse o Intor ao entrar na unidade de contenção. Jane e Trevor respiraram fundo. Eles não faziam ideia do que havia lá dentro, mas sabiam que devia ser um espectro. Encontrar-se cara a cara com um novo espectro era sempre aterrorizante.
Não se preocupe, disse Nick. É basicamente inofensivo. O sonhador é muito pior. Trevor e Jane apenas se entreolharam antes de entrarem. Depois que os quatro entraram, a porta dos funcionários se fechou e todos viram um caixão gritante. Trevor e Jane ficaram olhando para aquilo em choque. Era apenas um caixão. Era só isso. Neste momento, o caixão gritante estava simplesmente deitado no chão, sem fazer nada. Jane, o que você sabe sobre isso? Perguntou o Winter sem olhar para ela. Jane olhou para o Winter com incerteza. Você disse que ele come cadáveres. Winter assentiu com a cabeça. Trevor, o que você sabe sobre isso? É algo que grita muito, disse ele, com um lampejo de compreensão em seus olhos. Nick e Jane ainda não tinham se dado conta disso. O Entor se virou para olhar para seus três funcionários. Contei a todos vocês vários detalhes sobre o caixão dos gritos, disse ele. Nick sabe de tudo, pois foi ele quem o capturou e trabalha com isso. Trevor sabe que isso grita muito. Jane sabe que ele come cadáveres. E Pator sabe que é um espectro possessor. Nenhum de vocês tem conhecimento dos detalhes que contei aos outros, e vocês também mal têm tempo para se encontrar durante o dia para trocar informações. Além disso, eu disse a todos vocês para não compartilharem suas informações com ninguém além do Nick. Ardun disse que sabe que eu tenho um espectro possuído, e que só Pator sabia disso. Portanto, Pator é o espião. Silêncio. Os três tinham expressões preocupadas no rosto. No entanto, era simplesmente difícil demais acreditar que uma criança tão jovem fosse capaz de uma façanha de engano tão gigantesca. Quer quisessem ou não, os olhos de Jane e Trevor pousaram em Nick. Nick também sabia tudo sobre o caixão gritante. Ele também poderia ter vazado a informação. Nick respirou fundo. Naturalmente, ele havia notado as expressões dos outros e sabia o que eles estavam pensando. Não era o Nick, disse o Intor. Trevor e Jane se sentiram expostos e envergonhados. Afinal, Nick era o chefe deles. Ainda. Nick é burro e honesto demais para ser um espião, disse o Intor. Nick coçou a nuca sem jeito. Ele não era tão burro assim. O Nick é o melhor manipulador do mundo inteiro, ou não é manipulador de jeito nenhum, disse o Intor. Acredite em mim, eu submeti Nick a tantos testes que é praticamente impossível ele ser um espião. Os olhos de Nick se arregalaram. Testes? Não houve testes. Perguntas sobre coisas cujas respostas ambos já sabemos. Se você continuar mentindo e alguém insistir na pergunta, você terá que continuar mentindo e manter essa teia de mentiras complexas, coerente e lógica. Ao ficar te perguntando detalhes o tempo todo, você acabaria cometendo um deslize se estivesse mentindo. Pedir que você explique as coisas em uma situação muito emocional. Mentir exige muito esforço mental e fingir emoções também. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é extremamente difícil. Eu também questionava constantemente sua moral e por que você acredita no que acredita. Venho te testando há meses, Nick, disse o Intor, e tenho certeza de que posso confiar minha vida a você. Nick ficou tão chocado que não conseguiu responder imediatamente. Isso parece realista, disse Nick. Intor apenas bufou. Essas coisas foram marteladas na minha cabeça desde que eu tinha apenas 5 anos. A essa altura, é irrealista não fazer isso com todas as pessoas que encontro. Mas você não sabia que Pator era um espião? Perguntou Nick. Um instante depois, Nick se sentiu mal. Esse comentário não foi apropriado. No entanto, o Intor apenas suspirou. Os sinais estavam lá, disse o Intor antes de olhar distraidamente para o caixão gritante. Acho que simplesmente os ignorei, já que ele tem sido meu empregado nos últimos 2 anos. Ele era o único com quem eu conseguia conversar abertamente naquela mansão opressiva. Silêncio. Capítulo 90. O que é mais um? Quem vai fazer isso? Perguntou o Intor, olhando para o caixão gritante. Era quase como se ele estivesse olhando para um caixão de verdade. Eu consigo fazer isso. Todos se viraram para olhar para Trevor. Você me contratou para esse tipo de missão mesmo, disse Trevor com um suspiro. Naturalmente, como alguém dos Dreys, Trevor tinha passado por muita coisa ruim na vida, mas matar alguém ainda era algo que ele nunca tinha feito antes. Mas agora ele estava realmente disposto a levar isso adiante. Além disso, seu alvo era um jovem de 14 anos. Jenny olhou para Trevor e sentiu-se muito mal. Jenny já se sentia culpada, pois suspeitara que Trevor fosse um traidor anteriormente, e o fato de Trevor se oferecer para matar uma criança definitivamente não ajudou. Esse não é o seu trabalho, disse Nick com um suspiro.
Lidar com os funcionários é o meu trabalho, acrescentou. Então, Nick olhou para o chão com uma expressão quase apática. Além disso, Pator não é a primeira pessoa que matei, sussurrou ele. Jenny respirou fundo. Ela tinha ouvido dizer que Nick poderia já ter matado alguém, mas ainda era difícil conciliar a ideia de um assassino com a imagem que tinha de Nick em sua mente. Nick era um cara tão despreocupado e otimista, e estava disposto a se esforçar muito por seus funcionários. Ele era honesto, amigável, simpático e quase brincalhão. No entanto, ele também já havia matado várias pessoas antes. O contraste era simplesmente demasiado gritante. Tem certeza? Perguntou Trevor com uma expressão preocupada enquanto se aproximava de Nick. Nick assentiu com a cabeça em silêncio, erguendo-a para olhar para Trevor. Ou, mais precisamente, olhe através dele. Claro, disse Nick em tom neutro, enquanto seus olhos desfocados fitavam Trevor. Era quase como se Nick estivesse olhando para o nada e falando com ninguém. Trevor sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha ao ver a expressão de Nick. Ao ver a expressão de Nick, Jane finalmente conseguiu associar os conceitos de assassino com Nick em sua mente. Ela não conseguia imaginar Nick matando alguém antes, mas conseguia imaginá-lo estrangulando alguém sem piedade, com aquela expressão no rosto. Era tudo tão apático, desconexo e distante. Era quase como se Nick tivesse sido substituído por um fantoche. Certo, disse Trevor, conseguindo manter a voz firme. Então, deixo com você. Nick apenas assentiu com a cabeça. Perto do caixão, o Winter respirou fundo. Ele se virou para olhar para Nick agora mesmo e também viu sua expressão. Ele não merece isso, pensou Winter. Ele está completamente dissociado. Será que é mesmo alguém em quem eu confiaria meus funcionários? Winter virou-se novamente, com uma expressão pensativa no rosto. Eu realmente não tenho escolha. Além disso, ele é confiável. Talvez se dissociar dessa forma não arruine sua visão positiva da vida. Winter suspirou novamente e baixou a cabeça. Sou patético, pensou Winter com um sorriso amargo. Eu só queria testar a lealdade deles e lidar com Pator pessoalmente. Afinal, fui eu quem trouxe Pator. Winter cerrou os punhos. Mas eu não consigo fazer isso. Eu simplesmente não consigo fazer isso. Winter se virou e olhou para Nick. Nick apenas acenou distraidamente na direção de Winter. Ao ver novamente a expressão dissociada de Nick, Winter sentiu-se a escória mais desprezível da Terra. Ele viu o efeito que matar pessoas teve em Nick. No entanto, ele também sabia que Nick daria conta do recado. Nick já havia matado muita gente. Qual era mais um? Que diferença isso fez? Será que Winter realmente precisava se preocupar tanto se era errado ou não mandar Nick matar Pator? Winter tentou raciocinar com base em suas emoções, mas não adiantou. No fim das contas, estou fugindo da minha própria fraqueza, pensou Winter. Winter acenou com a cabeça na direção de Nick com uma expressão neutra, seu conflito interno não transparecendo em seu rosto. Não consigo resolver esse problema, por isso envio o Nick para lidar com ele por mim. Nick se virou e abriu a porta de funcionários da unidade de contenção do caixão gritante. Naquele momento, Winter se lembrou da conversa que teve com Nick depois que Urua recusou trabalhar com o sonhador. Essa é a responsabilidade dele, né? Pensou Winter, sentindo o nojo da própria hipocrisia. Eu disse para ele lidar com seus problemas e suas responsabilidades. Mas aqui estou eu, colocando minhas responsabilidades sobre os ombros dele. Sinto muito, Nick, pensou Winter enquanto se virava para olhar para o caixão. Eu te pagarei no futuro. Ginny e Trevor observaram Nick partir com expressões de compaixão. Trevor queria fazer isso ele mesmo, mas simplesmente não conseguia se decidir a falar. Nick parecia tão jovem. Ele tinha apenas 16 anos. Entretanto, Trevor tinha mais de 20 anos. Na cabeça de Trevor, era como se uma criança tivesse matado outra. Se algo assim tivesse que ser feito, então deveria ser feito por um adulto. No entanto. Trevor suspirou. Ele simplesmente não conseguiu. Ele simplesmente não conseguiu. Enquanto isso, Jenny simplesmente sentiu pena de Nick. Nick era o chefe dela e coisas assim eram de responsabilidade dele. Ela sabia de tudo isso, mas mesmo assim sentiu pena dele. Depois que Nick saiu, ninguém disse uma palavra por um longo tempo. Jenny e Trevor também não queriam ir embora. Eles acharam que deveriam esperar ali pelo retorno de Nick. Embora não pudessem resolver os problemas de Nick, eles podiam, pelo menos, mostrar que estavam ao lado dele. Enquanto isso, Nick saiu do Dark Dream com uma expressão vazia no rosto.
Como uma máquina, Nick atravessou a rua e entrou no hotel. Bem-vindo de volta, Nick, gritou uma recepcionista. Nick apenas acenou com a cabeça ao entrar na escadaria. Após subir as escadas, Nick caminhou até o quarto de Orua. Neste momento, Pator deveria estar lidando com Orua. Considerando o horário, as roupas e a roupa de cama de Orua precisavam ser trocadas, já que o café da manhã havia sido tomado apenas uma hora antes. Por um instante, Nick parou em frente à porta. Então, ele colocou a mão sobre ela, abriu-a e entrou.